大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai começar uma série gratuita para aprendizado da língua chinesa do mandarim. Então, como vocês puderem ver, o nome da série se chama Chinês do Dia a Dia. Então, são lições que você pode usar no seu cotidiano do idioma do mandarim, do idioma chinês. Como é que vai funcionar essa série? Toda semana eu vou postar um vídeo para vocês de algumas lições que a gente pode usar no nosso cotidiano relacionadas ao mandarim. Então vão ser vídeos mais longos para que vocês possam estudar bem e ter bastante conteúdo para vocês aprenderem de uma semana para outra, beleza? Hoje na primeira aula nós vamos falar sobre os cumprimentos. Então, a coisa mais básica, aquilo que é essencial no mandarim, que é você saber se cumprimentar, falar oi para a pessoa, saber falar o seu nome, esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai começar dessa forma, beleza? Então vamos lá, 现在上课, que significa agora começou a aula. Vamos embora. E antes da gente começar a aprender de fato o mandarim, eu vou pedir para você deixar aquele like aí embaixo e mandar esse vídeo, compartilhar rapidinho para aquela pessoa que você acha que é muito importante começar a aprender mandarim. Fala assim, e aí, o Lucas está dando aula de mandarim de graça lá no YouTube, vamos olhar, vamos ver o vídeo dele, vamos ver o que está pegando, porque eu tenho certeza que se você aprender mandarim, você não vai se arrepender. É um idioma muito importante para quem quer, ó, fazer dinheiro. Então vamos embora, começando a nossa primeira aula do chinês do dia a dia. Então, toda aula a gente vai começar assim, pela primeira parte, que é uma parte de vocabulário. Então, vai ser o vocabulário que a gente vai trabalhar nessa aula. Eu vou explicar o vocabulário rapidinho. E depois a gente vai começar a ver exemplos, de fato, no dia a dia que a gente pode se deparar com esse vocabulário, beleza? A primeira palavra que está aqui é uma palavra que todo mundo, quando está começando a aprender o mandarim, aprende a falar. Essa palavrinha aqui significa olá. Então, ni hao, ni hao, ni hao significa olá. Aqui, como vocês podem ver, são dois ideogramas, o ni e o hao, e depois a gente vai ver o que significa cada um. Então, a primeira palavrinha que está aqui, olá. Aqui embaixo a gente já tem uma frase que é um pouco mais complexa que o olá. Então, a primeira coisa que a gente viu foi olá, e agora a gente aprende uma frase que é a seguinte em mandarim. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Significa como você se chama. Então é uma pergunta, como vocês puderam ver aqui na interrogação. 你叫什么名字? Como você se chama? Terceira frase que a gente tem aqui também é um vocabulário maior, é uma frase um pouco mais elaborada. E tem duas opções que a gente pode falar dependendo da nossa realidade, eu vou explicar aqui para vocês. Primeira frase é a seguinte, 这是我的名片. 这是我的名片. E a segunda é, 这是我的微信. 这是我的微信. A primeira frase, 这是我的名片, significa esse é o meu cartão de visitas. Esse é o meu cartão de visitas. E a segunda frase significa esse é o meu WeChat. O que é o WeChat? Para quem não conhece, está começando a descobrir o mundo da cultura chinesa agora. O WeChat é como se fosse o WhatsApp da China. Então é a rede social que você pode falar com outras pessoas. Inclusive o WeChat ele já tem essa função de pagar pelo QR Code, que aqui no Brasil estavam tentando chegar esse ano e ainda não chegou. Ele é um aplicativo bem avançado de comunicação na China e muitas pessoas usam. Assim, pode dizer que a população toda da China sabe o que é o WeChat. Beleza, então vamos lá. Primeira frase. 这是我的名片. 这是我的名片. Esse é o meu cartão de visitas. Ou 这是我的微信. 这是我的微信. Esse é o meu WeChat. E aí você fala isso, obviamente, numa ocasião que você está se apresentando para alguém, você está passando o seu contato para alguém, beleza? E agora a gente chega no nosso último vocabulário aqui dessa aula, que é o seguinte. 好久不见. 好久不见. E o que significa isso? Quanto tempo eu não te vejo. Então, 好久不见, essa expressãozinha de 4 ideogramas significa quanto tempo eu não te vejo. E aí você fala, Lucas, já na primeira aula você está passando expressão pra gente? Sim, por quê? Eu tenho certeza que o aprendizado de expressões no mandarim faz toda a diferença para você acabar se tornando fluente muito mais rápido. Então, conforme você vai aprendendo essas expressões, conforme você vai aprendendo, mais pra frente a gente vai ver os idioms, que são expressões idiomáticas, tipo um ditado popular, esse tipo de coisa, vocês acabam entendendo o mandarim melhor, entendendo a cultura chinesa melhor, e acaba se tornando fluente mais rápido.
Por que aprender esse tipo de expressão acaba fazendo a gente ficar fluente mais rápido? Porque quando a gente aprende uma língua, é necessário imergir, ter uma imersão total naquela língua. Então você acaba entendendo da cultura, você acaba entendendo da própria língua em si, do vocabulário, você acaba entendendo do dia a dia do chinês que ele faz. Por isso que essa série aqui é muito importante para que a gente possa ficar fluente. E as expressões, o contato com a cultura também é muito importante, porque a gente dá uma imersão dentro da cultura chinesa, beleza? Esse aqui foi o vocabulário apresentado para vocês, o vocabulário que a gente vai explorar na aula. Repetindo, Ni hao, olá. Ni jiao shenme mingzi? Como você se chama? 这是我的名片. Esse é o meu cartão de visita. Ou 这是我的微信. 这是我的微信. Esse é o meu WeChat. E a última frase é 好久不见. 好久不见, que significa quanto tempo eu não te vejo. E agora a gente vai ver na prática como usar cada frase, o que significa cada coisa, beleza? Vamos lá. Então, existem diversas formas, diversas maneiras de dizer olá em chinês. A mais famosa, com certeza, é o Ni hao, Ni hao. Então, Ni significa tu, ou você, dependendo do lugar do Brasil que você está. Hao significa bem ou bom. Juntando os dois, Ni hao, Ni hao. Muito simples, né? Ni hao, Ni hao. E aí você fala, ah, Lucas, mas o Ni é tu e o Hao é bom. Por que junta os dois e forma oi? No mandarim tem muito disso. Quando você junta dois ideogramas diferentes, você forma um terceiro com um significado totalmente diferente. Às vezes está um pouco relacionado, às vezes não. Mas já adianto para vocês que por essas palavras aqui, ó, Ni hao, você pode ver que é muito mais que um oi, né? Eu gosto de falar assim para meus alunos que significa salve. Porque quando você fala salve para alguém, é mais que falar oi. Salve é tipo uma saudação mesmo. E o Ni hao, ele é uma saudação. Não é só um olá, um simples oi. Ele pode ser utilizado para desconhecidos e conhecidos. E é respondido da mesma forma. Exemplo, Ni hao, Ni hao. Então, aqui quando tem A e B, é um diálogozinho. O A falou Ni hao, o B respondeu Ni hao. E aí tem uma exceção. Quando que você não vai falar Ni hao? Quando você está falando com alguém que é mais velho que você, alguém que tem uma profissão, um cargo acima do seu, quando você está falando com alguém que é uma professora, por exemplo, algum tipo de relação que você precisa demonstrar respeito. Você não vai falar Ni hao, você vai falar Nin hao, Nin hao. Então, de Ni hao foi para Nin hao, que tem o mesmo significado. Olá, oi. Só que, repetindo, o Ni é para usado com pessoas que estão, digamos assim, no mesmo nível que você, e o Nin hao é usado para demonstrar respeito, beleza? Agora, continuando, eu quero ensinar para vocês uma coisa que ninguém ensina em mandarim. Se você já viu alguma aula de mandarim, se você já aprendeu mandarim em algum lugar por algum tempo, você também aprendeu essa parte de Ni hao, Ni jiao shenme mingzi, 这是我的名片, 这是我的微信, 好久不见, essas coisas todas. Mas o que você provavelmente não deve ter aprendido é que ninguém, na realidade, fica falando Ni hao, Ni hao, Ni hao toda vez que vê o amigo na China. Por quê? Porque eles têm outras formas de cumprimentar a pessoa. E essas formas que eu acho importante que vocês saibam aqui. Então, a gente já sabe que Ni é tu e Hao é bom, beleza, isso já passou. Agora a gente vai aprender o que de fato usam na China, o que de fato estão falando lá no gigante asiático. Então, como eu disse para vocês, na realidade, no dia a dia as pessoas não costumam usar muito o Ni hao. Aqui está sem o pinyin. O pinyin é essa forma que a gente lê. Isso aqui é ideograma, isso aqui é pinyin, beleza? Depois em outra aula eu explico melhor sobre isso. E aí tem algumas opções que você pode falar se você quer mostrar que é descolado, mostrar que você aprendeu o mandarim com o Lucas Mandarim. Quais são essas opções? Primeira opção, hi, hi, que é o hi do inglês. Então, hi, oi. Hello, 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 hello. Terceira opção, 最近好吗? 最近好吗? Esse é um pouco diferente. Por quê? Isso aqui é uma frase que significa como está ultimamente, ou seja, como você tem ido, como está andando. 最近好吗? E aí você vai falar, ah, Lucas, mas eles falam isso quando se vê? É, na China eles têm esse costume. Por exemplo, eu tô andando na rua, igual a gente tem no Brasil também, parei pra pensar aqui agora. A gente fala, oi, tudo bem? Então, é a mesma coisa em mandarim. 最近怎么样? 最近好吗? Tipo, tá tudo certo? Eles falam isso sim, mas o quarto exemplo é ainda mais utilizado por eles, e é o seguinte, 去哪儿? 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 Então, repete aqui comigo. 去 não é chu. 去
tem que fazer esse biquinho. 去哪儿? Onde você está indo? Então, também tem muito disso. Você está andando na rua assim, vê um conhecido, e ele fala 去哪儿? Ah, 去买东西. Então, vou comprar alguma coisa. Esse tipo de coisa. Eles perguntam assim, e é a forma deles de dizer hello, de dizer oi, entende? Quando você está andando na rua, é uma forma de cumprimentar, entendeu? Se você não quiser falar nada, você, sei lá, inventa alguma história. Tipo, não quiser falar para onde você está indo, esse tipo de coisa. E a última opção também é muito, muito utilizada, é o seguinte. 你吃了吗? 你吃了吗? Que significa já comeu? 你吃了吗? Já comeu? Então repete aqui comigo. 你吃了吗? Você já comeu? E essa opção também é muito falada no dia a dia na rua. Quando você está passando assim e algum amigo seu te vê, ele vai te perguntar se você já comeu. Não me perguntem por que eles fazem isso, mas é uma coisa da cultura chinesa que eu aprendi na época que eu vivi lá. E aí eu acho muito interessante passar para vocês não ficarem falando toda hora para seus amigos, ni hao, ni hao, ni hao, porque na realidade os próprios chineses não usam mais muito disso. É um vocabulário, digamos assim, que está ali no livro, que você aprende, mas você usa mais quando você está conhecendo a primeira vez a pessoa. Quando você já conhece, quando é o seu amigo, você vai falar esse tipo de coisa que está aqui. Hello, hi, 最近好吗？去哪儿？你吃了吗？Esse tipo de coisa, beleza? Então, agora a gente já aprendeu como cumprimentar alguém, como chegar na pessoa, falar oi. Agora a gente vai continuar nossa aula e vai aprender como perguntar o nome da pessoa. E é o seguinte: 你叫什么名字? 你叫什么名字? Esse 什么 tem que ter uma língua no céu da sua boca na hora que você for falar. Ó, o SH aqui, ó. 什么? 你叫什么名字? Beleza? E o G não se pronuncia, não é Ming, tá bom? Ming tá errado. 名字,你叫什么名字? Então, ni, você, tu. Jiao significa chamar-se. Então, chamar-se. Jiao, jiao, jiao. Ni, jiao. Você se chama. Ni, jiao. Uma coisa muito importante que eu quero ensinar para vocês aqui nessa primeira aula. O mandarim não tem conjugação de verbos. Então, o verbo está sempre dessa forma assim. Por exemplo, jiao é chamar. Sempre que for falar de chamar, chamou, chamado, ele vai ter o jiao e aí vai ter alguma partícula indicando passado, ou vai ter alguma partícula indicando posse, algum tipo de coisa assim. Mas ele vai sempre estar nessa forma. Jiao, jiao, jiao. O verbo no mandarim está sempre da forma original, digamos assim, dele. Então, vamos lá. 你叫什么名字? 你叫什么名字? 什么 significa qual. 什么, 什么. Qual ou que. 什么 e 名字, 名字, 名字 significa nome. 名字, beleza? Então, 你叫什么名字? Qual é o seu nome? Traduzindo pela letra ficaria: você chama qual nome? Mas qual é o seu nome fica muito melhor. E aí você pergunta isso para a pessoa tem que responder, né? E isso que a gente vai ver agora no nosso segundo diálogo. O diálogo começa assim: 你叫什么名字? Como você se chama? Aqui faltou interrogação, mas vou botar antes que vocês me perguntem. 你叫什么名字? Como você se chama? 我叫Wang Long. Então eu me chamo Wang Long. Tá vendo que eu tô falando Wang Long? Não tô fazendo Wang Long. O Wang Long tá errado. Wang Long, beleza? Então a pessoa A perguntou de novo, 你叫什么名字? E agora ela pergunta para a pessoa C. E aí a pessoa C responde, 我叫大卫,我叫大卫,你呢? 我叫大卫. Então vamos lá. 我叫 eu me chamo 大卫. 大卫é David em mandarim. 我叫大卫,你呢? Esse 你呢 significa e você. Ou seja, 我叫大卫,你呢? Eu me chamo David, e você? 我叫谢天宇,你呢? Eu me chamo 谢天宇, e você? E aí eu botei aqui 我叫谢天宇. 谢天宇 é o meu nome em mandarim. Então eu me chamo Lucas. Não é o nome Lucas em mandarim, é o nome que eu ganhei quando eu comecei a aprender mandarim. Isso aí tem uma longa explicação, então para o vídeo não ficar muito grande, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre os nomes em mandarim e tudo mais. Mas meu nome em mandarim é Xie Tianyu, beleza? Esse foi o nosso diálogo, e aqui a gente vê na prática como usar o Ni Jiao Shama Minzi e como responder. Então, Ni, tu, Jiao, chamar-se, Shama, qual, Minzi, nome. Wo, eu, wo, não é o tá errado, é wo, Jiao,
eu me chamo Wang Long, Wang Long, eu me chamo Wang Long. E aí você vai substituir isso aqui pelo nomezinho de vocês. Nome de vocês, entenderam? E aí vocês vão botar o Wadiao Mateus, o Wadiao Luciana, o Wadiao Filomena, sei lá, alguma coisa assim, beleza? Se tiver alguma Filomena vai ser engraçado esse vídeo. Mas é isso. E aí a gente aprende como se pergunta o nome da pessoa que a gente está conhecendo, e depois a gente sabe como responder. Então já aprendemos duas coisas. Ni hao, falar o oi, falar as outras formas de ni hao e perguntar o nome dessa pessoa. Agora a gente vai ver como dar o seu cartão de visitas a alguém. Então, quando você conhece alguém, é muito interessante você entregar um cartãozinho de visita, você passar o seu contato, esse tipo de coisa. Apesar de essa coisa do cartão de visita alguns não gostarem muito, é muito importante e ainda se utilizam muito disso em alguns lugares, beleza? Então, é o seguinte. 这是我的名片，这是我的名片。Este é o meu cartão de visitas. 这是我的名片。Então vamos lá. 这。Mesma coisa do SH. Vocês lembram lá em cima, quando eu falei aqui, ó, do SH? Eu falei que tem que ter uma pronúncia com a língua do céu da boca, né? Chama. O 这 também é a mesma coisa. Você precisa encostar a pontinha da língua no céu da boca. 这是我的名片. Que significa 这, esse, 是, é, ou seja, o verbo ser, 是, 这是, esse é, 我的é meu. Então, 我的手机, meu celular, 我的杯, meu copo. E aí vocês vão botando conforme a gente for aprendendo o vocabulário. Então, 我的 é meu, 名片 significa cartão de visitas. Então, 名片, cartão de visitas. Agora a gente vai ver na prática como usar esse vocabulário. Então vamos lá, de novo aqui, pessoinha A, pessoinha B. Todos os esquemas dessa aula de chinês do dia a dia vão ser dessa forma, de diálogos. Então primeiro eu explico o vocabulário e depois tem um mini diálogo para a gente ver na prática como isso se aplica. Tudo sempre assim, beleza? Esse diálogo aqui, o terceiro diálogo, ele é feito entre duas pessoas que já se conhecem e não se veem há muito tempo. Então elas se viram por acaso depois de muito tempo. Beleza? Só para vocês entenderem. Vamos lá agora. 这是我的名片. A primeira pessoa falou 这是我的名片. Esse é o meu cartão de visitas. Ou a pessoa pode ter falado 这是我的微信. 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 Que é, esse é o meu WeChat. Então, 这是我的微信. E aí ela mostrou o QR Codezinho lá para você poder adicionar ela no WeChat. Então, duas formas que você pode se apresentar em mandarim. Fala lá o seu nome, fala Wadiao Lucas, e depois você pode dar o cartãozinho de visita, se você tiver um. Se você não tiver, você pode mostrar seu WeChat, 这是我的微信, que é, esse é o meu WeChat, e aí a pessoa vai escanear. Nem adianta vir com o WhatsApp, que lá na China eles não usam WhatsApp, beleza? Então, se você pretende ir para a China, se você pretende morar lá, ou fazer intercâmbio, ou passar um tempo lá, ter contato comercial, faz o WeChat ou o QQ, que é uma outra rede social também, mas eu aconselho melhor o WeChat, beleza? E aí a pessoa falou 这是我的微信. Esse é o meu WeChat. E aí a pessoa B responde 谢谢. O que é isso? 谢谢. Obrigado. Então, a gente aprende também a falar obrigado nessa aula aqui. 谢谢, muito obrigado. 非常感谢. Beleza, esquece, vamos lá de novo. 谢谢, obrigado. Então, 谢谢. Dessa forma, repete igual eu tô repetindo. 谢谢, beleza? 谢谢, obrigado. E aí a gente usa a expressão que a gente aprendeu lá em cima, que é a seguinte. 好久不见, 好久不见, 最近好吗? 好久不见, 最近好吗? Isso tudo significa quanto tempo não nos vemos, como você está ultimamente. Então, 好久不见, quanto tempo não nos vemos, quanto tempo não te vejo. 最近好吗? Você tá bem ultimamente? Como você está ultimamente? Como você anda ultimamente? O que tá rolando? O que tá passando? Esse tipo de coisa. Como a pessoa responde essa frase, 挺好的,谢谢你. 挺好的,谢谢你 significa muito bem, obrigado. Então, 挺好的, muito bem, 谢谢你, obrigado por perguntar, obrigado pela pergunta.
E esse foi nosso terceiro diálogo. 这是我的微信, esse é o meu chat, ou 这是我的名片, esse é o meu cartão de visitas. 谢谢, obrigado. 好久不见, 最近好吗? Quanto tempo eu não te vejo? Tá tudo bem? Como é que você tá? Como anda a vida? 挺好的,谢谢你. Muito bem, obrigado. E esse foi o último diálogo da nossa aula. Nessa aula a gente viu 3 coisas muito importantes. Como falar oi, as outras formas de falar oi, né? Que são muito utilizadas, muito mais do que o ni hao. Então, se você falar ni hao pra mim, quando você me vê na rua, eu vou ficar muito triste, porque você sabe que é hello, você sabe que é hi, você sabe que é ni chilama, esse tipo de coisa, beleza? A segunda coisa que a gente aprendeu foi ni jiao shema mingzi, que como você se chama. Ni jiao shema mingzi, como você se chama. E a terceira coisa que a gente aprendeu foi 这是我的名片, esse é o meu cartão de visitas, ou 这是我的微信, 这是我的微信, esse é o meu WeChat, beleza? E antes de terminar essa aula, eu quero dar uma dica de cultura chinesa para vocês. Então toda aula do chinês do dia a dia, no final vai ter uma dica de cultura chinesa para a gente ficar por dentro dessa cultura tão antiga. A dica de hoje é a seguinte: utilize sempre as 2 mãos para dar um cartão de visitas. Então, exemplificando, se você vai dar o seu cartão de visitas para alguém, utilize as 2 mãos. Se você vai receber o cartão de visitas de alguém, utilize as 2 mãos para pegar. Se você vai dar um presente a alguém, é bom que você dê com as 2 mãos. Por exemplo, você participou de uma competição, ganhou um prêmio. É bom que você utilize as 2 mãos. Ah, Lucas, mas eu conheço um chinês que ele não entrega as coisas com... Beleza. Não são todos os chineses que ainda praticam esse tipo de coisa. Mas a maioria dos chineses que são apegados a essa parte cultural, eles fazem disso sim. Então eles entregam o cartão de visita com as 2 mãos, eles dão presente com as 2 mãos, e é importante, eu acho legal, que a gente também aprenda esse tipo de hábito deles. Beleza? Então é isso, muito simples. Se alguém te deu alguma coisa, pegue com as 2 mãos, receba com as 2 mãos. Se você vai dar alguma coisa para alguém, dê com as 2 mãos. Beleza? Isso demonstra respeito. Eu conheço alguns chineses, por exemplo, tem um amigo que mora aqui no Rio, ele é chinês e ele já não tem mais esse hábito. Então ele dá o cartão de visita dele para todo mundo e vai dando, e olha para lá e dá aqui, e olha para cá. Porque ele acabou pegando uma cultura também muito do carioca, muito do brasileiro. Mas a maioria dos chineses ainda são assim. Beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês antes de encerrar essa aula é o seguinte: todas as aulas do chinês do dia a dia têm uma série de vocabulário. Se vocês querem ficar fera no mandarim, eu aconselho que vocês revisem esse vocabulário. Então, aprendeu agora aqui, daqui a pouco, daqui a uns 2 dias, revisem o que vocês aprenderam. E aí, semana que vem, a gente tem mais um vídeo para vocês. Beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixem um comentário falando se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida. Depois eu respondo ou nos comentários, ou faço um vídeo só tirando dúvidas de vocês. A gente vê uma forma de ajudar todo mundo. Beleza? Também não se esquece de deixar seu like. Eu pedi no começo, vou pedir agora de novo. Deixa aí o like, porque esse conteúdo tá muito maneiro. Muito obrigado, até a próxima. Zaijian!